Evangelho de Mateus, capítulo 24. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, estamos nos colocando, nos prostrando de joelhos na presença do Senhor. Eu e todos que compomos esse canal de oração e de adoração ao santo nome do Senhor, o canal que nós já nos habituamos, Senhor, a cada noite nos reunirmos para que a palavra seja proclamada, para que nós possamos ouvir uma palavra da parte do Senhor, porque nós precisamos, Senhor, vitalmente de uma palavra vinda da boca do Senhor, porque a palavra do Senhor que é o verbo, e o verbo é o Senhor Jesus, e essa palavra ela nos alimenta, ela é substancial para as nossas vidas e para as nossas almas. Por isso, Senhor, a cada noite nós viemos aqui juntamente, Senhor Deus, glorificar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo, e dizer, Senhor, da nossa gratidão por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia. Obrigado pelo pão, pelo alimento, Senhor. Obrigado pela água, obrigado pela vestimenta, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor deu ordem aos seus anjos a nosso respeito de cada um de nós e nos protegeu, nos defendeu, nos guardou de todas as artimanhas e ciladas de Satanás, que segundo a palavra é o inimigo das nossas almas. E a palavra também vai dizer, Senhor, que ele vive ao nosso derredor como um leão, rugindo, Senhor Deus, pronto para nos devorar. E é por causa desses anjos poderosos que o Senhor ordena é que nós somos protegidos e guardados para não sermos consumidos, Senhor. Por isso a nossa gratidão, a nossa eterna gratidão ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós podemos dizer a semelhança do profeta Samuel nesse momento: até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade, Senhor, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Por isso, Senhor, a nossa alegria, o nosso regozijo, nós estamos alegres, Senhor, de podermos cultuar e adorar o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso. A palavra vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Senhor, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor fez tudo por nós. O Senhor derramou o próprio sangue para que nós fôssemos resgatados do império das trevas, aonde estávamos condenados, porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. E Paulo também vai dizer na mesma epístola que o salário do pecado é a morte, e foi pelo sangue do Senhor Jesus que nós fomos redimidos e perdoados para que nós pudéssemos ser salvos, para que aquela dívida de morte que nós tínhamos, que o Senhor tinha contra nós, fosse paga, e não poderia ser paga por nenhuma mão humana, por nenhuma obra humana. O próprio Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8,
Ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. E é verdade, Senhor, nós não somos salvos pelas nossas obras, e só somos salvos única e exclusivamente pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus derramado naquela cruz é que pode nos perdoar, nos lavar, nos tornar alvos como a neve, Senhor. E assim o cremos nessa palavra tão grandiosa e tão poderosa que o Senhor proclama para nós nessa noite, porque a tua palavra, Senhor, segundo Davi, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e é ela que alumia, Senhor, o nosso caminho para que nós não venhamos a tombar. O apóstolo Paulo, ele vai também nos ensinar dizendo: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós pedimos, Senhor, pela bondade do Senhor, que o Senhor não permita que os nossos pés vacilem nessa caminhada, Senhor Deus, como aconteceu com o teu povo, com o povo de Israel na travessia do deserto, quando foram libertos das garras de Faraó, da escravidão do Egito, para serem levados, Senhor Deus, para a terra da promessa. Mas o teu povo tombou no caminho, pecou contra o Senhor no caminho, e apenas 2 daqueles quase 3 milhões, Senhor Deus, de israelitas que saíram do Egito, apenas 2 chegaram na terra de Canaã, a terra que emanava leite e mel, a terra da promessa que o Senhor fez para Abraão, Isaque e Jacó, Senhor Deus, porque todos caíram, todos tombaram e todos pecaram contra o Senhor. Por isso pedimos nessa noite que o Senhor não permita que os nossos pés tropecem, e é a palavra do Senhor que nos mantém de pé, Senhor Deus. Nós queremos nesse momento, Senhor Deus, render graças, agradecer por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo este dia e já parte dessa noite. Também queremos pedir, Senhor Deus, por aqueles que estão trabalhando nessa noite, a proteção do Senhor, a guarda do Senhor, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos para que guarde os trabalhadores, os operários que trabalham durante a noite, aqueles que estão de plantão nos hospitais, os enfermeiros, os técnicos, Senhor Deus, os médicos, Senhor Deus, os vigilantes, Senhor Deus, que estão trabalhando nos hospitais e nas empresas, nas escolas de Caxias, os policiais militares, Senhor Deus, os guardas municipais, que o Senhor os guarde durante toda essa noite, durante toda essa madrugada, protegendo-os de toda a investida de Satanás contra as suas vidas, Senhor. E nós queremos nesse momento, Senhor, numa voz única, Senhor Deus, todos juntos, como sempre o fazemos a cada noite, dizermos ao Senhor: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.